Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo a segunda parte da nossa prova do Enem 2017. Seja muito bem-vindo. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá? Marca o sininho para receber todas as notificações aí do nosso canal com novas provas e novos conteúdos, tá? Não esquece de, caso você tenha alguma pergunta, deixa um comentário no vídeo e assim que eu puder, eu posso aí estar respondendo para você a sua dúvida, tá certo? Então, vamos dar início aqui. No primeiro vídeo, a parte 1, a gente fez o trabalho de explicar a questão 1, 2 e 3 e agora vamos dar continuidade na parte 2, que é o vídeo atual, respondendo a questão 4 e a questão 5, tá certo? Então, já de cara, na questão 4, a gente tem o título aqui chamado Letters, tá? Que pode ter uma tradução aí literal para cartas, certo? E aí ele fala assim, olha, Children and Guns, published May 7, 2013. To the editor, Girls Death by Gunshot is rejected as symbol. News article, May 6. I find it abhorrent that the people of Burkittsville, K-I-Y, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. Então vamos aqui dar uma pausa para que a gente entenda por partes o que está sendo dito na questão do Enem. E aí fala o seguinte, olha, seria crianças e armas, né? Lembrando que child é a palavra criança no singular e quando eu falo children, eu vou estar falando de crianças, tá? Então fala children and guns, armas e crianças. Então, ele é publicado no dia 7 de maio de 2013 e aqui fala para o editor, né? Então, tipo, Girl's Death, né? Então, tipo, a morte da garota por uma arma de fogo é rejeitada como símbolo. Girl's Death by Gunshot is rejected as symbol, tá? Então, tipo, artigo noticiário, né? Dia 6 de maio. E aqui é como se teve essa notícia no dia 6, e aí no dia 7, um dia após, teve essa publicação, essa fala, aqui no caso, um dia após, 7 de maio de 2013, tá? Então, continuando aqui, I find it abhorrent, tá? Tá bem aqui, ó. I find it abhorrent, ou seja, eu acho isso horrível, absurdo, tá? Então, nesse caso aqui, ele diz, olha, that the people of Burkittsville, né? Então, tipo, eu acho horrendo, absurdo que pessoas dessa cidade, Burkittsville, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting, ou seja, eu acho absurdo que as pessoas não estão disponíveis para aprender a lição do trágico, quando fala tragic shooting, é tipo um acidente trágico com uma arma de fogo, né? Tragic shooting. Então, ele vai falar que uma criança, né, de 5 anos matou o seu irmão, a sua irmã, na verdade, girl, de 2 anos. Então ele fala de um trágico acidente, né, um tiro trágico, of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. Ou seja, o irmão que tem 5 anos de idade, né, ele acidentalmente matou a irmã de 2 anos. Então ele veja que aqui já tem uma estrutura diferente, que ele coloca o número, a palavra year, old e a palavra girl, né, ou brother, né, para especificar aí a pessoa que está sendo citada no texto, tá certo? Então,
of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother, certo? Então aí continuando o texto, é escrito, né? I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age. Ou seja, eu não estou julgando, I am not judging, ou seja, o estilo de vida deles, né? De quem? Dos pais, né? Então, their lifestyle, de introduzir armas para crianças em idades jovens. Ou seja, introduzir aqui, ele dá um sentido de tipo, deixar perto, de estar ali disponível para que a criança mexendo, brincando nos móveis da casa, acabe encontrando, né, aquela arma e tende e acontecer um acidente, como foi o caso dessa notícia, né? Então ele fala, olha, to children at a young age, ou seja, em idade jovem, tá? Aí ele fala, but I do feel that it's responsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Então ele diz assim, ó, mas eu realmente acredito, acho, né, que é irresponsabilidade, né, não praticar segurança básica, basic safety, com armas potencialmente letais, with anything potentially lethal, ou seja, com qualquer coisa que seja letal. Você tem criança, precisa ter o cuidado de ter essa precaução. Então aí aqui a pessoa aqui, ela cita, né, quem falou aqui foi essa Emily Loubetton, tá? Foi quem escreveu, no caso, esse artigo. Brooklyn, né, que é um bairro dos Estados Unidos. Brooklyn, May 6, 2013. Então aí ele fala assim, olha, aí dá o exemplo, essa moça, Emily. Guns, knives, fire and so on. Então veja, ela está dizendo, olha, armas, né, facas, fogo e etc. Então esse and so on, ele pode ser interpretado aí como entre outras coisas, né, etc. Tá certo? Então aqui, dando continuidade, ela fala assim, ó, how can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded? Então veja, como, né, alguém pode justificar deixar, então leaving, né, deixar armas lying around. Então quando ele fala lying around, é tipo jogadas ao acaso, deixado perto, né, ao redor. Então, lying around, unlocked, que seria destravada, né? Locked, unlock, esse prefixo, o N, ele serve para dar a ideia contrária. Então, se eu tiro o N, un, eu vou deixar travada, locked, e unlocked, destravada. E possivelmente carregada, ou seja, and possibly loaded, né? Então, em uma casa com duas crianças, né, jovens. Então fala, in a home with 2 young children. Aí ele diz, olha, I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur, né? Então vamos lá, por partes. Então fala, I wish the family of the victim. Eu desejo, eu espero que a família da vítima, tipo, eu desejo conforto, esperança, comfort, durante esse tempo difícil, né? During this difficult time. Mas, né, ele fala aí, ó, but to dismiss. E aí quando ele fala dismiss, é tipo, mas deixar pra lá, esquecer isso. Então ele fala, but to dismiss this, ó, mas esquecer isso como um simples acidente deixa aberto o potencial para muito mais acidentes ocorrer. E aí ele coloca a palavra accidents entre aspas, né? Justamente para dar essa ênfase como se não estivesse acreditando na palavra acidente,
porque dá para ser evitado se tiver esse cuidado com esse tipo de situações, né? De guns, knives, fire and so on. Então veja que ela é contrária, né, à ideia, né? But to dismiss, mas esquecer, né? Deixar para lá isso como um simples acidente, né? Não dá tanta importância, né? Deixa aberto. Leaves open the potential for many more such accidents to occur, para ocorrer, né? Então ela fala, I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Então veja que quando ela fala I hope this doesn't have to happen, ou seja, eu espero que isso não precise acontecer várias outras vezes, mais vezes. Para quê? Para que os legisladores, né, os deputados, os senadores, né, for legislators, percebam, aqui eu tenho um falso cognato, né, realize não é realizar, mas é perceber, né, então é muito importante o estudante aí que vai fazer o Enem saber estudar, se dedicar a perceber aí os falsos cognatos, porque eles muitas vezes ajudam de forma clara a que você consiga ali acertar a questão e não cometa falhas. Então, aí aqui na tradução fala, eu espero, né, que isso não precise, não tenha que acontecer muitas outras vezes, para que os legisladores percebam que alguma coisa, aí fala aqui, for legislators, olha, for legislators to realize that something needs to be changed, ou seja, para que eles percebam, né, que alguma coisa precisa ser mudada, né? Emily Lobaton, Brooklyn, May 6, 2013, tá? Então aqui eu tenho agora, né, vamos para a pergunta. E aí ele diz o seguinte, olha, ele fala, no que diz respeito à tragédia, tá? No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca, ou seja, você precisa analisar o que é que está sendo pedido. Não adianta pegar informação que, eu acho que isso aqui é verdade. Não, a gente tem que analisar o que está no texto, o que está escrito, e dentro do que está escrito, a gente tem que marcar aqui, Então, você vai pegar e vai ler de novo. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora Emily Lobaton, ela da carta enviada ao The New York Times, busca. O que é que a autora busca? Ou seja, qual é a finalidade? O que é que ela quer passar? Qual é a ideia? Qual é a finalidade dessa carta? Então vamos ler aqui as opções, tá? Então aqui tá letra A, reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Então vamos observar aqui que em momento algum ela está reconhecendo como um fato isolado, pelo contrário, né? Ela fala que em alguma parte aqui, deixa eu olhar aqui, que isso não seja levado como um caso isolado. Pelo contrário, ela diz que quantas vezes mais precisaria conhecer para que os legisladores percebam que alguma coisa precisa ser feita, né? Então, ela, em momento algum, ela reconhece o acidente noticiado como um fato isolado, mas ela demonstra uma precaução para que não ocorra em outros momentos, em outras famílias, tá? Então, letra A não é a resposta. Então, aí você já botaria um falso aqui do lado da letra A, né, para excluir a sua resposta. Letra B, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido? Não, porque aqui está falando de uma fatalidade, de uma criança, duas crianças, na verdade, aqui nessa parte, ele fala tragic shooting, né, of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother, ou seja, são duas crianças. Uma tem 5 anos, que atirou, e a que tinha 2 anos recebeu essa fatalidade. Então aqui em momento algum ela fala nenhuma palavra que vai sugerir que ela está responsabilizando o irmão da vítima pelo incidente. Então aí também a letra B estaria falsa.
tá? Letra C, apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal, né? Então, como foi visto aqui, a gente percebeu que a publicação foi feita no dia 6, né? Isso daqui, ó, dia 6 foi feita a publicação, dia 7, né, ela fez aí esse envio dessa carta para o artigo lá no New York Times. Então, um dia depois. Mas veja que ela, em momento algum também, ela está tentando, como diz a opção, letra C, de apresentar uma versão diferente da notícia. Não, ela está comentando, ela está pegando a notícia e fazendo a opinião dela sobre o ocorrido. Então aqui eu poderia tranquilamente também descartar a letra C, porque ela não está apresentando versão diferente, ela está comentando o ocorrido. Então letra C podemos descartar. Letra D, expor sua indignação. Veja que ela está indignada, né? Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Aqui a gente pode claramente perceber que essa é a resposta certa, porque ela está indignada. Mas como pode alguém deixar largado, né? De forma fácil? Tá lá até aqui nessa parte que eu vou marcar agora, ó. How can anyone justify leaving guns lying around? Como pode, né, alguém justificar deixar armas por aí largadas, né, tipo de forma fácil? Então aqui a gente percebe claramente que ela está expondo sua indignação com a negligência de portadores de armas. Letra E, para a gente só observar aqui todas as opções, a gente vai ver que ele está dizendo assim, ó, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Veja que ela não fala, né, na proibição, nem mesmo sequer de proibição de armas por parte dos pais, né? E muito menos por criança, né? Então aqui no caso ela está demonstrando apenas que os portadores de armas precisam ter mais cuidado, mais atenção redobrada, para que não fique ali de forma fácil e ocorra uma tragédia. Então aqui também, em momento algum, ela vai reforçar a necessidade de proibição, até porque fica até uma coisa ilógica, né? Você sabe, todo mundo sabe que uma criança não deve ficar perto de armas. Então, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças, no caso também aí vai ser considerado errada. Então, resposta letra D de dado é a resposta correta da questão 4. Vamos agora já para a questão número 5, tá? Que aí vai justamente dizer o seguinte. Primeiro aqui vamos dar uma lida em inglês e vamos analisar todas as opções de forma clara e tranquila. Então eu tenho aqui Israel Travel Guide. Israel has always been a standout destination, from the days of prophets to the modern day nomad. This tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. Weeding through Israel's... Vamos parar aqui. Vamos parar no trips e a gente vai por partes, por etapas, desvendando esse texto. Lembrando que você aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, que assim que eu tiver um tempo, eu vou estar te respondendo aqui, tirando alguma dúvida que você tenha. Então, não deixe de fazer a sua contribuição. Esse trabalho vai te ajudar a você ter um desempenho melhor aí na sua prova do Enem. E eu espero que você possa me ajudar também aí, fazendo o canal chegar, ter mais crescimento. Mande para os seus amigos, conhecidos, aqueles que vão fazer a prova do Enem, e todo mundo vai sair ganhando com essa parceria, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu tenho Israel, né? Sempre, always,
tá? É um advérbio de frequência, tá? Israel sempre foi, tá? É um lugar, um destino, destination, o que? Stand out, na verdade aí, ele vai significar tipo destaque, né? Diferenciado, tá? Então aqui no caso eu vou ter sempre foi um lugar de destaque, de destino, né, das pessoas em termos de turismo, tá? Aí ele diz, from the days of prophets, ou seja, ele está fazendo um paralelo. Ele fala from, ou seja, de, tá? Então, dos dias dos profetas, né, para os dias modernos, nomad, tá certo? Ou seja, lá de trás até os dias de hoje, o que seria esse nomad? Aqui você tem, por exemplo, o exemplo dos mochileiros, daquele pessoal que viaja de um país para o outro, fica em albergues e passa um tempo num país e vai para outro país. Então, seria o nômade, né? Diferente aí dos dias de hoje que a gente tem o nosso local, nossa residência fixa, tá? Então, mais uma vez, from the days of prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern. Olha aqui. Então, ele fala this tiny slice, ou seja, este pequeno espaço, tá? Essa pequena fatia, tiny, Israel, ele é bem pequeno, né? O país é minúsculo. Então, esse pequeno espaço de terra no Oriente, no Mediterrâneo Oriental, né, tem atraído, ó, aqui no caso, ele tem atraído muitos visitantes, né? Então, ó, has long attracted visitors, né? Aí aqui fala, enquanto, while some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays and ecotourism trips, tá? Então aqui ele fala assim, enquanto alguns chegam na Terra Santa, tá? Holy Land, arrive é o verbo chegar, tá? Em uma procura espiritual, spiritual quest, tá certo? Busca espiritual. Ele fala assim, many others are on cultural tours, ou seja, muitos outros, né, estão em uma viagem cultural, né? Beach holidays, feriados de praia, né? E viagens de ecoturismo. Ecoturismo, né, tá super na moda, que é aquele turismo ligado à natureza, que você não polua, que você tente aproveitar as naturezas, né, as belezas naturais nessa viagem. Então, ecotourism trips, tá? E aqui nessa parte aqui é interessante que aqui essa palavra ela pode gerar uma certa dúvida, né? Ela parece aí com casamento, mas na verdade ela significa outra coisa. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho a palavra wedding, que é a que está na tela, marcada, e se eu tivesse aí a modificação de tirar um E colocar mais um D, aí viraria wedding, que seria casamento, tá? Então, no caso, eu tenho esse verbo que seria capinar, que é quando você vai lá e tira a erva da terra, tira o capim. Então, aqui ele seria mais ou menos assim, weeding through Israel's convoluted history is both. Deixa eu marcar aqui. Então, ele fala assim, ó, is both exhilarating and exhausting, tá? Então, aqui seria capinar através da complicada, tá certo? Convoluted é complicado, história difícil. Então, esse capinar aqui não seria literalmente, né? Aqui seria uma ideia de tipo você analisar, você vivenciar, participar ali nas cidades, tá entrando na história, vivenciando. Então ele fala tipo participar, visitar. Então não está sendo de forma literal, tá? Às vezes no inglês você precisa ter essa sabedoria para entender o contexto, qual é a ideia e não simplesmente
simplesmente vai lá e traduz ao pé da letra, tá bom? Então aqui seria através da história complicada de Israel, Israel's convoluted history is both, ou seja, é ao mesmo tempo o quê? Eu tenho duas palavras aqui que talvez muitos não conheçam, que é exhilarating and exhausting. E a primeira, tá? Exhilarating, eu tenho emocionante, tá? Enquanto que exhausting, eu tenho cansativo, ou seja, é ao mesmo tempo emocionante e cansativo, tá? Então ele fala, there are, continuando, então eu tenho aqui a ideia do haver, que é no singular e no plural, então existem, tá? Nesse caso aqui, muita gente precisa entender o uso do there is, there are, porque aí muita gente quer colocar o have, né? No caso aí, quando eu falo no sentido de existir, eu uso there is para singular e there are para plural. Então ele fala, there are, olha bem, there are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, existem, tá, templos arruinados, né, em pedaços, muito velhos. Ruined cities, cidades arruinadas, tá, destruídas. E aqui ele fala assim, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Então ele fala abandoned seria abandonado mesmo, tá? Fortes abandonados. Os fortes eram aquelas regiões onde tinha ali as guaritas, ficavam os soldados, então simplesmente abandoned forts. E centenas and hundreds of places, centenas de lugares associados com a Bíblia, né? Então aqui eu tenho, continuando depois do ponto, and while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Ou seja, enquanto tipo um senso de aventura, a necessidade ali de senso de aventura, a gente pode usar literalmente. O senso de aventura é necessário, tá? A palavra required tá aí, necessário. Ou seja, tem que ter um senso, um espírito aventureiro, tá? Ele fala assim, a maioria dos lugares são seguros e facilmente acessíveis. Most sites are safe and easily accessible, tá bom? Aí aqui, ó, most of all, ou seja, nesse caso aqui, esse most of all significa acima de tudo, né? Ou seja, acima de tudo, Israel é sobre, ou seja, o país de Israel é sobre sua incrível população, a diversidade da população, tá? Então ele diz assim, ó, tem muita gente que mora lá. E aqui, Israel is about its incredibly diverse population. E aqui a gente vê, por exemplo, a presença do its, né? Que é o pronome possessivo. Por quê? Porque a diversidade da população é de quem? É de Israel, que está bem aqui. Então, da mesma forma que tem my, que é meu, your, que é seu, eu tenho também o pronome aqui, its, né? Então, ele fala aqui sobre a quantidade, a variação da população, né? E aqui ele vai dar continuidade a essa explicação. Então, ele vai dizer assim, ó, Jews, ok, judeus, né? Come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim, né? Então, judeus vêm, come, que é o verbo vir, vem de todo mundo, come from all over the world, para morar aqui, né? Enquanto cerca, né, aproximadamente 20% da população é muçulmana, né? Então, aí seria uma proporção aí de 1/5, 1 em cada 5 pessoas seria muçulmano, né, nessa localidade, né? Aí vamos lá. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on
How to move the country forward, né? Então aqui ele diz assim, ó, a política, na verdade aqui você vai ter que ler da direita para a esquerda, tá? Por quê? Vamos separar só essa frase, ou seja, politics are hard to get away from. Primeiro que get away seria aí fugir, tá certo? E aqui eu leria da seguinte forma. Então, tipo, fugir, ó, get away, politics, fugir da política, né? Das políticas são difíceis, né? Por quê? Porque em Israel, ó, como todo mundo tem uma opinião ou sabe, move the country forward é tipo saber como conduzir o país. Forward ele é uma indicação para frente, né? Então, country, país. E aqui você entende que ele está dizendo que em Israel, cada cidadão, né? As everyone has an opinion on, ou seja, tem uma opinião sobre como o governo deve conduzir o país nas suas ações, tá? Então, por isso que ele fala, é difícil, tá? É difícil o quê? Fugir, get away, fugir da política no país de Israel, né? Por conta que cada um tem uma opinião diferente, né? Sobre o seu país, tá certo? To move the country forward. Aí ele fala assim, continuando. With a ready ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Então ele fala assim, quando ele fala ready ear, é tipo, você entende ouvido pronto, ouvido atento. Então você tem que estar pronto ali, atento, para estar disposto a ouvir quem vier com alguma opinião. Então, with a ready ear, ou seja, se você estiver atento, você tem certeza que você vai ouvir, né, opiniões de cada lado do espectro político, ou seja, vindo desde a esquerda até o centro e a direita. No caso, você vai ouvir pessoas falando, cada uma pertencendo a um lado, a uma parte desse espectro político, tá certo? Então, por isso que ele fala, with a ready ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Agora a gente vai para a resolução da questão, né? Então, vamos observar aqui o que ele está pedindo, tá? Ele diz assim, antes de viajar, tá certo? Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia, olha aqui bem, ó, o segredo. O trecho do guia de viagens de Israel, o que é que a gente acabou de ler? Justamente esse trecho, essa parte, é um guia de viagem. A pessoa chegou lá numa empresa X e ela quer fazer uma viagem para outro país, então ela vai receber esse material e aí vamos ver agora a resposta correta. Ou seja, o que é que esse trecho do guia, né, o trecho do guia de viagens de Israel, ele quer dizer? Vamos observar. Vamos lá. Letra A. Primeira opção diz, descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Veja que Israel é um local com muita tradição, tem muita religião. Lá você tem os muçulmanos, você tem os judeus, você tem uma diversidade grande, né, de religiosidade. Então, ele descreve em algum momento a história desse local? Não. Ele não faz a descrição, senão ele teria que falar que Israel começou há 2000 anos atrás, que Jesus veio, teve ali na localidade, ou seja, ele, em momento algum, ele descreve a história desse local, né? E não existe essa política de valorização dos costumes milenares. Ele não fala, olha, chegue lá e coloque um acessório do judeu, não. Ele não fala sobre valorização de costumes milenares. Então, letra A gente já descarta, aqui não é a resposta correta. Vamos para a letra B, tá certo? Letra B diz assim, ó, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Veja que quando ele fala informa hábitos religiosos, eu não consigo ver durante o texto, porque você tem que analisar o texto, né? Então, a questão do Enem, você tem que analisar o que está escrito. Então, você não pode achar, eu acho que não.
é de acordo com o texto. Então, informa hábitos religiosos, eu não consigo ver a descrição de nenhum desses hábitos. Ele fala um pouco sobre religiosidade, né? Sobre as pessoas que vão em busca de uma procura espiritual, mas ele não informa hábito religioso de nenhuma religião, tá certo? Letra C. Divulgar os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Essa aqui a gente vai marcar como uma possível casca de banana, tá certo? Porque alguma pessoa pode considerar, e daqui a pouco eu vou explicar por que a letra C é uma casca de banana, tá certo? Letra D, ele diz assim, ó, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Mesma coisa, não existe em nenhum momento do texto alguma recomendação, olha, cuidado, pode ter algum homem-bomba ou você pode ser atingido por alguma coisa, não recomenda nada como medida de segurança, né? Então, no caso aqui, é simplesmente colocar essas opções para aquelas pessoas que não têm o entendimento de inglês, simplesmente chutar e tentar acertar pelo chute, tá certo? Mas no caso aqui não tem essa recomendação, tá bom? Letra E, apresenta aspectos gerais. Vamos lá, ó, aspectos gerais da cultura do país, né? Para continuar a atrair turistas estrangeiros. A gente sabe que está falando aqui sobre um guia de viagem, né? Então, quando você vai viajar, você recebe ali informação da agência de viagem sobre aquele local. Então, aspectos gerais, vamos observar aqui se aqui ele vai condizer, tá certo? Então, aqui eu consigo ver que tem aí aspectos da geografia, ele fala sobre monumentos religiosos, ele fala sobre ecoturismo, ele fala sobre diversidade da população. Então veja que a letra E, ela se encaixa perfeitamente no que está sendo pedido pelo enunciado. O trecho do Guia de Viagens de Israel apresenta aspectos gerais da cultura do país. Então ele fala de forma geral, por exemplo, aqui, ó, que tem, por exemplo, ó, veja que ele fala aqui, ó, nessa parte, por exemplo, né? Reading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting, ou seja, viajar, participar da história de Israel ao mesmo tempo, né? Emocionante e cansativo, né? Aí ele fala, olha, existem templos arruinados, né, em ruínas, cidades arruinadas, né, fortes abandonados, ou seja, and hundreds of places associated with the Bible, ou seja, centenas de lugares associados com a Bíblia, né? Então, aqui ele está falando de uma forma geral sobre várias coisas do país, né? Então, ele fala, por exemplo, do senso de aventura, né? Que é necessário, né? Mas também fala que a maioria dos lugares são seguros, ó, e de fácil acesso, tá? Ele fala aqui da diversidade da população, diverse population, tá? Então ele fala, essa seria a resposta correta, tá? Apresenta aspectos gerais. Por que eu marquei aqui a letra C como casca de banana? Vamos observar. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Então veja, acabei de falar que tem ruínas, tem forte abandonado. Então assim, alguém poderia dizer, professor, ele está dizendo aí, ele está citando alguns pontos turísticos, mas aqui ele não divulga o nome de um forte específico, ele não divulga o nome de um templo específico, o principal. Sempre existe aquela atração principal. Então, por isso que a letra C ela é considerada errada, porque ela não divulga os principais pontos turísticos, né? Ela simplesmente cita alguns deles. Então, letra C, casca de banana. Alguns alunos erraram essa questão marcando tal letra, mas aqui está a explicação que a letra E é a resposta certa, tá certo? Então, estamos terminando mais uma aula e quero dizer a você que nós temos aqui um produto que é
um curso de inglês para que você aí que gostou desse conteúdo, que achou bacana, nós temos um curso disponível lá na Udemy e eu vou deixar para vocês aqui embaixo, para que você que gostou da nossa explicação, gostou do nosso conteúdo, que você possa clicar nesse link e fazer o pagamento desse boleto e ter acesso a esse conteúdo se você quer aprofundar, se você quer melhorar. E aí eu vou deixar aqui de forma fácil e você vai perceber que seu inglês, com estudo, com dedicação, preparei um material excelente, de ótima qualidade, especialmente para você que quer ir muito além de apenas fazer uma prova do Enem, mas que quer falar fluente o inglês, que quer viajar, que quer assistir filme sem legenda. Esse material é para você. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Quem se interessar, seja muito bem-vindo, aproveite o material e também não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e que você possa marcar, comentar, possa curtir e enviar para os seus amigos esse material que vai ajudar ele a fazer uma excelente prova do Enem. Até o próximo vídeo, nos veremos logo em breve na prova do Enem 2018. Até breve.